E aí, pessoal? Continuando a maratona. Agora a gente vai ter Léo Arata voltando para a mesa contra o Ren Nozawa. O Ren tem conseguido resultados excelentes, né? O Ren ganhou a segunda divisão da etapa mundial mês passado e esse mês está jogando a primeira divisão. Tá indo muito bem, tá com quase pontuação para super. Eu acho que ele já deve terminar esse campeonato, principalmente se ele ganhar, e tem tudo para ganhar. Ele já termina esse campeonato com pontuação para jogar a Super Divisão mês que vem, hein? Tem um jogador novo aí no VR, né? Mas tecnicamente é muito forte na vida real. Tá fazendo essa transição aí muito boa, muito rápida. E vai encarar o Léo Arata, né? Vai falar o quê do top 10, né? Top 10 do mundo. Favorito, lógico, né? Mas o Léo Arata vai ter que acelerar um pouquinho agora, né? Não vai ter muita moleza, não. O Ren, eu joguei uma vez com o Ren, faz sei lá, uma semana, talvez, duas, não lembro. A gente se encontrou à noite sem querer, assim, no lobby casual. Aí a gente bateu uma bola, tal, conversou um pouquinho sobre o jogo. E ele é muito consistente. O que me chamou a atenção foi isso. Assim, ele ainda não desenvolveu muita potência no jogo virtual, mas ele já tem muita consistência. E é isso que precisa no começo, né? Por isso que ele está se dando tão bem assim na divisão 2 e na divisão um agora, né? Então, vamos com tudo. Vamos ver se os atletas já estão lá na mesa. Pessoal do chat aí, me fala se está tudo certo. Vamos ver se o povo já entrou aqui. Não, tá só o Léo Arata ainda, né? Vamos esperar mais um pouquinho. O Rei entrar. Deve entrar aí no próximo minuto. E a gente pode usar esse site aqui, ó, do Eleven. É que não sei se vai dar para ver direito aí, né? Mas o Eleven Clubhouse é um site que você consegue ver até as partidas que estão acontecendo ali em tempo real, ranqueadas, você vê quem está online, você consegue mandar mensagem para os jogadores, se você tem uma conta ali no site, né? Você linka o seu óculos virtual na conta do site também, então você fica com todo o seu histórico, estatísticas, um site maravilhoso. Vamos lá, vamos tentar de novo? Boa tarde de novo, E meus aí, queridos. Rei, boa tarde. e aí, Vlad? Tudo bom? Ó, bom jogo para vocês, Ô, já estamos ao vivo. Fiquem à vontade para começar a hora que vocês quiserem. Ô, E Vlad, a é o mesmo link? Não, não é o mesmo link, não. É um outro link. Lá do. Eu Do, vou do olhar lá YouTube. então. Do YouTube, é um outro link, tá? Tá, beleza, Mas pera eu acho aí. que se alguém entra na página do YouTube ali, dá pra ver que tá online, dá para ver que tá ao vivo, né? Então dá pra clicar ali vendo que tá ao vivo, mas é um outro link, sim. Cada jogo fiz um link diferente. E o Ren volta depois, imediatamente depois desse jogo, né, Ren? Você volta contra o Devos, né? Isso. Vai Maravilha. ter seguido ou deixa dezoito horas? Vamos. É que depende de quanto demorar o jogo de vocês, mas assim, tá previsto 18. Se o jogo de vocês acabar antes, a gente entra às 18 de qualquer forma, tá? E aí, Tá. se o jogo de vocês passar um pouquinho das 18, aí a gente já faz meio que seguido, assim. Você já vai para outra sala, o Devos provavelmente já vai estar lá te esperando, e aí a gente já começa o quanto antes. Mas sem estresse também. Beleza. Se precisar dar uma paradinha, né? Fica tranquilo que tempo a gente tem, tá todo mundo com a vida ganha. Tá todo mundo milionário, tempo a gente tem, então tá tudo tranquilo. Porém, tu podia estar no day use aqui do clube, hein? Aí a gente estaria jogando na frente, um na frente do outro. Você tá no Stars? Eu tô. Tava Senhores, ouvindo a bom, molecada bom batendo jogo, bola. senhores, divirtam-se. E se precisarem de alguma coisa, estou por aqui, só chamar. Então, com tudo aí, vamos ver se está tudo funcionando.
Sônia na torcida, hein, Sônia? Maravilha. Vamos ver se o. Vou tirar minha caveira aqui. Vamos tirar esse placar daqui. Vamos ver se o contador está funcionando. O contador de spin está funcionando ali no canto direito de baixo do vídeo. Você pode acompanhar aí a qualidade da bola dos dois jogadores aí, batida a batida em tempo real. Cortesia do meu amigão da Ucrânia, o Bibchik. Ele que desenvolveu esse sistema, desenvolveu esse placar também bonito, que a gente vai entrar com ele daqui a pouco, assim que eles começarem o jogo. Vou deixar a câmera assim, mas se um dos dois tiver. O Ren, pelo que eu lembro do Ren, ele joga muito perto da mesa, né? E o Léo também, então vou deixar a câmera assim. Mas se um dos dois por algum motivo estiver afastando com frequência, vocês me lembrem de mudar um pouco a câmera, abrir um pouco mais ela. O Arata e o Ren são dessa geração nova, né? Que tá chegando Vamos? esse ano. Espera aí que tem uma bola no meu pé aqui. Bora. Valeu. Bom jogo aí, Ren. Vai devagar, Bom hein? jogo, garota. Ganhar aqui. Vamos lá, placar funcionando, tudo funcionando, melhor de 5 jogos, começando o primeiro jogo entre essas duas feras aí. O Ren tem que ir pro ataque, né? Se der tempo pro Arata usar o forehand dele, o jogo fica bem difícil, né? Ele tem muita qualidade, muita potência no forehand. Vamos ver como é que os dois jogadores vão conseguir aí controlar as ações nesse jogo curto, saque e recepção, né? Para ver o que acontece aí, para ver quem consegue atacar primeiro, né? Essa bola lateral que o Léo Arata tentou agora, esse é um veneno, rapaz. Se entra essa bola, complica, viu? Equilibrada essa primeira metade do primeiro set, né? O Ren tá tentando controlar a diagonal do backhand ali, prendendo o Léo naquela diagonal. Se jogar pra diagonal do for, o Léo acelera, né? Isso aí, tem que ser agressivo, né? Contra um jogador com a qualidade do Arata, se você não for muito agressivo e deixar ele jogar, fica difícil o jogo. E o Ren tá vindo pra cima. Olha que isso é um soco, isso não é um backhand, né? Mais um, ó. Eita, o negócio tá engrossando. O Ren tá vindo pra cima. E é isso que ele precisa fazer, ainda mais nesses momentos cruciais aí de fim de jogo. Tem 3 set points nesse primeiro set, o Ren, hein? Desperdiçou o primeiro no jogo de mesa ali pra fora. E temos o melhor dos dois jogadores nesse momento, hein? Ganha o primeiro set o Reinozawa. Começa o segundo set imediatamente. Léo começou errando um saque. Esses últimos pontos, a partir do 7-7, o Ren jogou muito, acelerou, veio para cima. Ele entendeu já que ele precisa ser agressivo e não dá tempo pro Arata. Quem achou que o Arata ia ter moleza nesse jogo se enganou. Eu já sabia que ia ser duro, viu? Porque eu já joguei com os dois, eu sei que é duro. Mas o Rei, olha como o Rei tá esticando essas bolas. E o que é muito impressionante, isso mostra a qualidade técnica dos dois jogadores, né? Porque eles são dois bebês no tênis de mesa virtual, né? Começaram esse ano, demora para maturar ainda, demora para pegar a sensibilidade. E o Léo já entrou pro top 10 e o Rei tem tudo para chegar também nos próximos meses, né? Esse mês que vem ele já deve jogar Super Divisão, como a gente falou no começo ali da transmissão no mês, agora em setembro, né? Olha essas bolas que ele tá fazendo, é muito difícil, muito.
Hidetaki e Maurício, vocês perderam. Volta depois na live, depois que acabar, pra vocês assistirem o primeiro set, principalmente depois do 7-7. O Ren jogou demais a partir do 7-7, acelerando. E tá indo pra cima, né? Ele já sabe mais ou menos o que ele precisa fazer. Vai ter que suar a camisa o Arata, hein? Vai ser fácil, não. E é estilo, né? Porque assim, tudo bem, você fala, o Arata é top 10, beleza, é favorito, o Ren começou há menos tempo, né, no virtual e tá com pontuação ainda de primeira divisão, não é nem super divisão e tal. Mas a qualidade técnica do Ren e do Léo Arata na vida real é muito próxima. Os dois são excelentes jogadores tecnicamente, né? E tá com 2 match points o Ren. Só para vocês entenderem o grau de dificuldade aí que ele está colocando para o Léo Arata, né? Dá para imaginar, olha o controle que eles têm de bola, que lindo, ó. E fecha o primeiro Boa, jogo né? Molhou. Reinozawa. Ritmo intenso, né? Que ritmo intenso que colocou o Ren agora do 7-7 do set anterior até agora, esse segundo set inteiro. Controlou quando precisava controlar, principalmente ali na diagonal do backhand. Agora é o seguinte, Léo Arata vai precisar mexer as pernas, vai precisar fazer pivô e vai precisar acelerar o jogo em cima do Reinozawa, usando mais o forehand. Porque já deu para perceber que o controle do Ren é tão bom nessa diagonal do backhand, o backhand dele não está forçando muito, porque é difícil forçar mesmo, a bola vem estranha, né, por causa dessa pseudo anti-spin, vamos dizer assim, né, que o Léo Arata usa ali no backhand, né? A bola vem meio estranha, um tempo de bola ruim, é difícil de acostumar, não dá para ficar acelerando o tempo todo, mas ele está conseguindo controlar o Arata na diagonal do backhand e quando precisa ele vai para cima ou acelera o jogo lá do outro lado. Quando joga na direita do Arata, ele está jogando bola rápida a maioria das vezes. Tirando o tempo do Arata, ou seja, o Arata vai ter que se virar agora nesse jogo curto, chamar o Ren para esse jogo curto, para conseguir fazer pivô e atacar mais vezes. Porque se ele ficar nessa de controle, do jeito que foi esse primeiro jogo, vai ficar difícil. Excelente backhand agora de spin do Arata. Agora é aquilo, né? Provavelmente o Arata sentiu que só controlando o jogo vai ficar bem difícil com ele. Ele precisa fazer mais variação e precisa ser mais agressivo, né? Olha essa bola no Ren. Essa é uma bola lindíssima. Ele usou já umas 4 ou 5 vezes. Abriu devagar de backhand na diagonal. Ele sabe que o bloqueio do Léo ali vai ser mais lento, né? Porque a borracha do Léo ali no backhand é mais lenta. É uma borracha mais lenta, né? E ele se aproveita disso, fica perto da mesa e dá essa patada na paralela de back, uma bola reta, bonita demais. Deu saudade, guardadas as proporções do nosso grande Waldner da Suécia, né, que fazia essa bola com uma maestria, esse punch, né, esse soco na paralela, assim, maravilhoso. O Léo abriu uma vantagem, agora a primeira vantagem que o Léo abre no jogo, né? Os 2 primeiros sets vencidos pelo Rei, primeiro jogo. E agora tem 6 7 points aí o Léo. Já ganhou de graça ali com erro de saque. Porque nesse set a gente já não teve tanta troca de bola por parte do Rei, né? Ele já não conseguiu controlar tanto a variação de efeito do Arata. Esse backhand do Rei tá muito bonito, hein? Vocês perceberam que nesse último ele abriu, deu um passo para trás, o Arata bloqueou mais rápido, ele lá de trás. É isso que precisa, né? Quando você ataca com muito giro, você tem que dar um passinho para trás, né? Que é isso que ele tá fazendo agora. Vocês perceberem, o Ren tá, quando abre mais forte, dá um passinho para trás, porque você precisa de tempo para continuar botando pressão no adversário. Se você faz uma abertura de jogo forte e fica perto da mesa, se essa bola volta e vai voltar, né? Você tem pouco tempo de reação e vai acabar passando uma bola mais fácil depois, ao invés de continuar botando pressão. Salvou essa bola o Léo, hein? Primeira que ele consegue salvar dessa bola acelerada ali
na paralela e o Rei imediatamente agora acelera essa bola na diagonal. Caramba, tá jogando muito de backhand ali o Rei, fazendo bolas difíceis, né? Deu curiosidade pra ver ele jogando na vida real, né? Tá botando pressão, hein? 8-2 também é a maior vantagem que o Rei abriu no jogo até agora, né? De todos os sets que a gente já viu. Que jogo, hein, meus queridos? Que jogo? Como é que tá o pessoal no chat aí? Vocês estão torcendo pra quem, hein? Eu tô torcendo pra drama, como sempre. Quinto jogo, todo mundo cansado. O fiofó apertado na hora de sacar. É isso que eu tô torcendo. Olha que bola. Tá finalizando fácil ali no backhand, hein? Eu sinto o forehand do Reinozawa não tão forte, com um tempo de bola não tão preciso. Então, talvez seja uma saída para o Arata jogar mais a bola, forçar o jogo mais nessa diagonal do forehand, que o Arata é muito forte na diagonal do forehand, e o Ren, eu tenho a impressão que nem tanto. Laísa Souza torcendo pro Ren. Boa! Douglas tá jogão mesmo, hein, cara? Puta. Eu concordo, Leandro, stakeholder. É bom torcer pra zebra, né? É mais legal. Por isso que nas etapas do Mundial de tênis, não do virtual, né? Do tênis de mesa normal, né? Convencional, vamos dizer assim. A gente sempre torce contra os chineses, né, cara? Porque eles são muito favoritos sempre. Aqui a gente tem que torcer um pouquinho contra o Léo Arata. Eu vou ficar neutro porque eu quero drama, mas eu ia gostar de ver 5 jogos desses dois hoje. Pelo menos. Não, não dá pra falar isso ainda, né? Eu ia falar que pelo menos 4 jogos a gente vai ver, mas a gente não sabe quem vai ganhar esse, né? Tá acelerando bem ali o Ren. Quando o Ren começa tomando iniciativa, ele é perigoso dos dois lados, né? Senhores, que jogo. Ele tá controlando muito bem. A Sônia tá torcendo pro Ren, né? Ou tô enganado? Altíssimo nível, hein? Quero ver o Ren na Superdivisão mês que vem. Torcer para ele ganhar a primeira divisão esse mês. Ele já tá ali, não sei em que fase que tá agora. A primeira divisão deve estar ali perto das quartas de final, talvez. Torcer para ele chegar nas finais ali, ganhar e já subir para a Superdivisão com moral, né? É isso que o Arata precisa fazer, chamar o jogo para a diagonal do forehand e acelerar. Foi impressão minha, o Arata virou a raquete ali para fazer um bloqueio com a borracha rápida no backhand. Eu tenho impressão que sim, hein? Tá a 2 pontos de abrir 2 jogos a 0, Ren. Se salva ali o Arata com um ataque de backhand com muito giro, mais de 100 rotações. E o backhand salvando de novo. O Arata tem que ser mais agressivo na diagonal do backhand ou chamar o jogo para a diagonal do forehand. Tem um match point agora o Ren. E confirma com o saque para cima. Uou! Porém, 2-0 pro Reynolds. Quem imaginaria um começo de jogo assim? Tem muito jogo ainda, hein? Tem muito jogo ainda. Mas quem imaginaria que o Rei ia abrir 2 jogos a 0? E agora, como é que. A questão agora é como é que o Léo Arata vai solucionar esse quebra-cabeça? Porque na diagonal do backhand ele não tá levando vantagem, a não ser que ele ataque forte, mas aí ele sai da característica dele, sai muito da zona de conforto, né? Se o Léo depender de ataque rápido na diagonal do backhand com o backhand dele, vai ficar difícil o jogo, né? Não é a característica principal dele. E ele não está conseguindo tomar iniciativa na diagonal do forehand. O Ren está prendendo ele ali no back. Se eu fosse o Arata, o caminho seria mexer mais as pernas e fazer mais pivô, cobrir. O Arata tem essa qualidade, né? Essa velocidade do trabalho de perna ali para conseguir fazer mais pivô e botar mais pressão.
É isso que eu tô sentindo falta no Arata. Ele tá muito de frente pra mesa, tentando usar muito backhand, só que não tá rolando, não tá funcionando contra o Ren. Ele tá controlando aquela diagonal do backhand e tá distribuindo bola dali pra onde ele quiser. Interessante agora. O Rally começou quente já esse terceiro jogo. Ninguém jogando com o Ren vai ter moleza, hein? Pessoal do grupo 2 ali que se prepara. Quem mais está no grupo 2? Rodrigo Léo, Vitor Moticawa, o Vitor de BH. Vocês vão ter muito trabalho com o Rei, hein? Ah, Leandro, obrigado, cara. Só jogão mesmo, né? E hoje tem vários outros ainda, hein? Tem mais um agora da categoria A, depois desse, que é o Ren contra o Devos. Olha que bola, gente. Ele tá acelerando muito fácil essa bola. Entrando muito funda. Deixa a Casé TV e vem pra Vlad TV, né? Que bom que vocês estão gostando, viu? Porque a gente está tentando aí se esforçar para fazer o máximo possível. Eu já fiquei o dia inteiro na frente desse computador aí, no WhatsApp com vocês, marcando, vendo marcação de jogo e montando o link no YouTube, e transmitindo aqui, comentando. Mas é um prazer, viu? Porque é isso que vai fazer a gente crescer. É divulgar, né? Vocês mandarem esses links dos jogos para os seus amigos, para os seus colegas de treino, né? Para quem joga na vida real. Karata abre uma vantagem boa agora nesse primeiro set. E é isso que ele precisa. Mexer mais a perna, entrar mais no forehand, porque se ele deixar o Ren jogar, fica bem complicado. Ó. E o Ren tá muito esperto. Que bolão agora do Arata, hein? Conseguiu salvar dando um cato lá atrás e a bola tava difícil e ele conseguiu colocar bem. Essa bola do Arata agora, esse pivô de forehand que eu tô sentindo falta. Que é um dos golpes mais fortes do Arata e ele não usou nos dois primeiros jogos como deveria. Talvez ele já tenha entendido o caminho, ele precisa usar mais o pivô, fazer o pivô de forehand se ele quiser ser competitivo, porque o Ren está controlando muito o ritmo do jogo. Essas bolas rápidas que o Arata está fazendo de back, excelente, mas é um extra, né? Não é o principal do jogo dele, né? O jogo dele baseado, o jogo agressivo do Arata é baseado no forehand. Olha como ele tem qualidade nesse forehand. Entra rápido, girando, bola baixa, funda. Ah, obrigado, João. Obrigado. Que bom que vocês gostam, cara. Dá uma felicidade muito grande, viu? Porque o pessoal aí, a maioria já sabe, né? A trajetória do tênis de mesa virtual no Brasil, nos primeiros 2 anos, até o final do ano passado, estava praticamente sozinho. Aí é uma alegria a gente ver tanto brasileiro bom aderindo, vocês todos chegando aí, ganhando as categorias de base ali, divisão 3, 2 e um ali do ranking do torneio oficial do Eleven, né? Jogando esse nosso rachão. Vamos ter mais rachão ano que vem. Esse ano ainda vai ter mais uma etapa, pelo menos. Ano que vem a gente quer fazer várias outras. Confederação Brasileira deve fazer mais torneio. E enquanto a gente fala aqui, o Léo dominando agora o Rinozawa nesse terceiro jogo. Foi o jogo mais fácil, né, de placar, assim, né? 2-1. E aí, será que a gente tem um quinto jogo? Será que o Léo ganha o próximo jogo e força um quinto jogo? Para quem queria drama, o próximo jogo já promete, né? É, João, você vai ter que jogar. Se bem que são estilos diferentes, né? É claro que o Ren é um jogador forte, né? Você tá vendo aí, é inegável, né? Nenhum jogador abre 2-0 no Léo Arata assim, né? Do jeito que ele fez. Ele é muito bom jogador tecnicamente. Mas a beleza do tênis de mesa são os estilos, né? Às vezes um cara não acontece isso no clube, às vezes a gente vai jogar no clube e a gente está conversando com todo mundo, aí o jogador A ganha do B e perde do C. Aí o jogador B fala assim: Nossa, como é que você perde do C? Eu perco para você, mas eu sempre ganho do jogador C. Então tem isso, né? Tem um lance de estilos, né? E faz uma diferença grande. O tênis de mesa é bonito por causa disso. Tem muito estilo diferente, peso de bola diferente, tempo de bola. Então não tem.
não tem, não dá para prever muito, né? Claro que o jogador tecnicamente mais forte vai levar vantagem, né? Teoricamente vai ter um favoritismo, mas é estilo de jogo. É igual em artes marciais, né? O estilo dos lutadores faz toda a diferença para um ganhar do outro. Não existe jogador imbatível, não existe lutador invencível também, né? Tá bonito, né, Sônia? Tá bonito mesmo. Então, esse forehand aí essa bola pesada no forehand do Rei, é que eu sinto que ele ainda não ajustou. Eu não sei se na vida real ele também joga assim, com o forehand mais controlado, nessa abertura, mas eu tenho a impressão que ele ainda não ajustou a potência dessa bola no virtual. Faz pouco tempo, né, que ele está jogando virtual e ele consegue fazer bolas para frente, mas essa abertura de bola, quando a bola está longa por baixo, do meio para a direita dele ali, não está muito confortável. Ele está abrindo um pouquinho atrasado, está com o ângulo da raquete muito aberto, não está conseguindo transferir massa do corpo para a bola, né? Para conseguir trazer potência, né, para esse golpe. E abre uma vantagem grande de novo o Léo Arata, né? E essa vantagem que o Léo abriu, claro, ele está mudando um pouco a estratégia ali no jogo de mesa, né? Tá fazendo o Ren se movimentar um pouco mais pro lado do forehand, porque ele entendeu que estava muito ruim ali no backhand, né? E agora cabe ao Ren fazer de repente esse forehand na paralela, mesmo que controlado, porque ele chama de novo o jogo para a diagonal do backhand, né? Toda vez que a gente faz uma bola na paralela, a gente chama o jogo para o outro lado da mesa, né? Isso na teoria, lógico, né? Na prática depende da qualidade da bola, depende de vários fatores, mas tá grosso modo, né? Diagonal chama diagonal e a paralela chama o outro lado, né? Se você faz um forehand na paralela, você está chamando a próxima bola para o seu backhand, né? Precisa ser mais agressivo o Reinosal agora, né? Porque o terceiro jogo o Ren perdeu com certa facilidade, os três últimos sets, né? O primeiro set desse jogo e os dois do último jogo, ele perdeu com certa facilidade. Esse está mais equilibrado agora até a metade. Ele precisa acelerar esse jogo para tirar o tempo de bola do Arata, porque senão começa a ficar complicado. E João, fica de olho na transmissão aí, porque vai atrasar um pouquinho o seu jogo. Esse jogo vai para mais de meia hora, eu acho, hein? E essa bola, excelente jogada do Rei, foi esperto agora, né? Acelerou o backhand na paralela de novo, fez uma variação de saque ali muito interessante. Dois set points, desperdiçou o primeiro, vem pra cima no segundo, conseguiu finalizar. 1-7-1 nesse quarto jogo. O Arata precisa ganhar esse próximo set para se manter na partida e forçar um quinto jogo, hein? Não tem outro caminho agora o Léo Arata. Que pepino, hein? Que jogo bonito de assistir. É, João, é o que você pediu para Arata, né? Um 3-2 sofrido. Vamos ver, né? Depende desse próximo set aí. Vamos ver como é que fica esse jogo, hein? Acho que da categoria A, por enquanto, dos jogos que eu consegui assistir, esse é o mais disputado, disparado. E talvez o melhor nível técnico, hein? Os dois jogando muito bem. Percebam como o Léo Arata tá jogando o rei mais pro lado do forehand, né? Porque assim, se um jogador tem, por exemplo, um backhand muito forte, se você deixar ele parado no lado do backhand, ele vai fazer o que ele quiser com a bola. Mas se você fizer ele se mexer para o outro lado e depois voltar a bola no backhand, pelo menos ele vai estar se movimentando. Então, já existe uma chance maior dele cometer um erro ou não jogar com tanta potência, né? Mas se deixar ele parado ali, aí vira festa.
Ó, agora tá forçando essa abertura de bola do Rei no forehand. Que troca de bola agora bonita, hein? Meio que pontaço. Pontaço. E vocês viram a malandragem ali do Rei? Ele sacou corrido, ó, de novo. Sacou corrido ali, lento por cima, na no backhand do Arata, porque ele sabe que a borracha do Arata é lenta, para forçar o Arata a jogar uma bola por cima mais lenta e ele poder acelerar com o backhand. É uma estratégia perigosa, porque se o Arata faz um pivô ali, ele arrebenta essa bola de forehand, mas de novo, a terceira vez. Agora ele fez uma variação. Se ele sacasse quatro vezes igual ali, sei não, hein? Equilibradíssimo esse terceiro set, hein? Lá e cá, como diria meu pai. Tentou acelerar ali, tá certo, Rei, tem que acelerar. Quando ele tem chance, ó, essa bola, tem que acelerar mesmo. Essa era a bola dele dar um passinho para trás e fazer um forehand com força. Esse é o problema quando a gente acelera uma bola e continua perto da mesa. Se essa bola volta, a gente não tem tempo para continuar botando pressão, né? E num ponto importante como esse, né? E vai para cima, o Arata tem três match points agora nesse quarto jogo. E ele fecha com pivô. É isso que eu tô sentindo falta no Arata, esse pivô. Se ele fizer mais vezes, o jogo dele fica muito mais forte, né? Até porque o Ren controlando essa diagonal do backhand, né? Ele é obrigado a fazer esse pivô mais vezes, né? E vamos ter drama, senhoras e senhores. Do jeito que a gente gosta, que minha mão já começou a ficar meio suada. Como é que vocês estão aí no chat? Aqui tá. O negócio tá pegando. Ó, não tem favorito. Claro que o Léo vem num momento melhor, né? Ganhou os dois últimos jogos. Existe uma pressão agora no Rinozawa, né? Se ele não jogar bem, ele toma essa virada aí de 3-2, que não é nada fácil de engolir, né? E imediatamente depois desse jogo, a gente vai assistir o Ren contra o Devos, contra o João. E aí a gente vai ter uma pausinha depois desses três jogos, né? E a gente volta às 9 da noite com o jogo Antônio e Devos. Então, João, você vai fazer três jogos hoje, né? Você joga com o Antônio às 9 da noite hoje e depois 9h30 finaliza também categoria A, Burgani e Gibitar. Promete ser um jogaço também. Pessoal animado aí, fazendo vários jogos no mesmo dia. Tem que ter saúde, né? E eu aqui meio gripado e vou ter três jogos para fazer amanhã. Se eu acordar do jeito que eu acordei hoje, vai ser sofrido, rapaz. É, João, verdade. Você se inscreveu em duas categorias, né? Então você tem que correr, tem o dobro de jogos, né? Tem seis jogos aí no seu grupo da categoria A. Na categoria B você tá no grupo um ou no grupo 2? Porque o grupo 2 também tem um jogo a mais, né? Tem sete jogadores. É bastante jogo aí. Quase que um jogo por dia. A gente deu 15 dias, né, pra gente finalizar os jogos. Olha como que bonito agora o Léo Arata tomando a iniciativa ali, fazendo um pivô para jogar de forehand. E o Rei muito esperto. Que bola que salvou o Arata agora, dando um cato lá atrás, hein? O Reinozawa muito esperto jogando acelerando o Léo para a diagonal do forehand para depois jogar ele para outro lado. Tô no primeiro, né, João? Então você tem cinco jogos para fazer no grupo na categoria B e tem seis jogos na categoria A. São 13 jogos. Cinco com seis são 11 jogos, né? Tô tão lesado já que eu não pulei a matemática básica, tá funcionando mais. E ponto.
Que ponto! Como controla o Reinosal, hein? Como controla as ações, muito bonito. É um jogo que a bola não gira tanto, mas ele consegue ficar perto da mesa distribuindo, fazendo bons bloqueios, ó. Essa é uma parte difícil para quem joga na vida real quando faz a transição para o virtual, é o ângulo do bloqueio, né? Que é um pouquinho diferente às vezes, a sensibilidade da raquete, mas o Ren parece que está muito adaptado já, controlando muito bem. Tá com mais 2 set points aí o Arata nesse primeiro jogo, nesse primeiro set do último jogo, e consegue ganhar o ponto com um topspin pesadíssimo ali de backhand. Jogão, hein? Esse set foi bem apertado, os dois jogadores se deixando tudo na mesa, hein? É, João, você vai ter um Ren cansado, viu? Se o Ren ganhar, se o Ren perder esse jogo, você vai ter um adversário cansado e puto, o que não te ajuda muito, porque aí ele vai querer ir pra cima, né? Ela fica irritado, ele vai querer ir pra cima. Então não sei se pra você é melhor negócio ele ganhar ou Cara, perder. a bola pingou na minha raquete. Eu te dou pontos. Então vai. Fair play ali do Arata, né? Pode ser? Valeu, Arata. O jogo entende, quando começa o jogo, qualquer toque da raquete na bolinha, ele entende como uma tentativa de saque, né? A não ser que a bola pingue primeiro na mesa ou no chão. Aí você pode bater com a raquete, que ele não entende como saque. Fazendo o pivô já imediatamente o Arata, né? Para acelerar o jogo no forehand. Foi isso que ele não fez nos dois primeiros jogos, né? Eu acho que ele não estava esperando um Rei Ozawa tão bem preparado, trocando tão bem bola ali no backhand. Mas agora ele já entendeu que tem que ir para cima. Parece que quem conseguir acelerar primeiro esse jogo aí vai levar vantagem, né? Jogaço. Aí, agora conseguiu acelerar mais o Rei na diagonal do forehand ali com a bola por baixo. Tá vendo? Ele coloca bem a bola, ele foi muito esperto agora, abriu o ângulo, jogou a bola com menos efeito ali na paralela. Tá virando o jogo Rei, hein? Que ponto bonito, hein? Que controle que esses dois jogadores têm ali na diagonal do backhand, né? Ai, falhou ali na bola que sobrou no forehand. E vai pra cima o Léo. Vai pra cima o Léo. É isso que ele precisa, né? Porque se deixar o rei jogar, o rei tá com 7 points. E conseguiu. Conseguiu. Ele saiu atrás no set. Aí embolou ali no 7-7, 8-8. Ali meio que embolou tudo. E o rei conseguiu ganhar. Se é drama que vocês queriam, drama vocês terão. Último set do último jogo. Isso é só fase de grupos, hein? Saem 4 de cada grupo. Esse grupo tá uma pedreira, que ainda tem o Rodrigo Léo, ainda tem o Vitor Motical, ainda tem o Vitor lá de Belo Horizonte. Vai embolar tudo, hein? Esse povo vai embolar tudo, porque tem muito jogador forte ali. Agora, meus senhores, é aquela minha teoria dos 10%, né? Cada ponto vale 10% do jogo. Não dê 10% de desconto assim de graça para o seu adversário. Agora é hora da concentração, agora é hora de forçar na hora que tiver que forçar, quando tiver oportunidade. É hora de colocar a bola na mesa
quando tiver em situação ruim, para não dar ponto de graça, para obrigar o seu oponente a jogar pelo menos mais uma bola. Mortal esse forehand do Léo, né? Sobra a bola ali na frente, ele acelera muito. Eu morro de inveja, que eu sou tão ruim nessa bola que sobra na frente. Errei essa bola, eu consegui errar essa bola, eu consigo, né, errar essa bola há 35 anos que eu erro essa bola só. Abriu uma distância boa agora o Arata. Será que o Ren consegue buscar esses 5 pontos de diferença? Já buscou um, né? Variação de saque ali do Arata, mais lateral. Essa bola pesada. Olha, essa bola do Ren que é muito boa, né? Ele dá um tapa rápido nessa bola, muito difícil de ver. E essa abertura que ele está fazendo na paralela, sem efeito de forehand, está dando muito certo, porque a borracha do Arata ali é uma borracha lenta. Então, se você abre na paralela, o outro jogador já tem menos tempo, né, para antecipar, porque ele já está esperando o ataque na diagonal. E aí você passa com pouco efeito, o Arata precisa fazer força para essa bola andar, porque a borracha dele é uma borracha de defesa ali no forehand, né? Então tá dando muito certo. Quatro match points tem o Arata. Que virada, hein? E ele tenta o contra-ataque, o Rei desperdiça. Que virada do Arata! Que foi Que isso, jogo, senhores? menino Aranha. Que jogo, menino Aranha. Boa, Arata. Tá jogando muito, cara. Tá maluco. Que isso? Que jogaço, hein? Vocês estão de brincadeira comigo, pô? Não, o Aranha tá muito bom. Que isso, velho? Não Pô, tá consigo jogar, contra... não consigo sacar assim pra ele, ó. Assim não dá pra sacar. Ele devolve tudo torto que eu faço pra ele, velho. Não, e controle de bola, né? Com pouco tempo no virtual, já tá controlando tanto. Esse backhand na paralela, Selven, tá espetacular. Essa bola rápida que se acelera na paralela, tá lindo demais, assim, tá Tô maravilhoso. conseguindo acertar bem, assim. Eu É uma tô bola jogando bem difícil. parecido com a vida real. É uma bola difícil de fazer. É, o Léo teve que mudar toda a estratégia ali depois dos dois primeiros jogos, fazer mais pivô, atacar mais de forehand, acelerar mais o jogo em cima de você, porque tava difícil demais. Tá muito bom, Tava cara. muito difícil. Não, e outra. Ele é mó malandrinho, velho. Ficou sacando morto, sim, sem nada, velho. Mas não Sacando consegui dar simples. tanto giro. É, tá esperto aí, velho. Ele tá Muito bom, ligado, é muito bom. macaco velho. É, muito bom, muito bom, muito bom, é. Ô, minha bateria morrendo, mas muito obrigado. Bom jogo, hein? A minha Valeu. também já. Rei, se você precisar dar uns 2 minutinhos, a gente se encontra na outra sala daqui a pouco para o seu jogo com o Devos, tá? Valeu, falou, Tá senhores. bom. Até daqui a Valeu. pouco. Valeu, abraço, queridos. Valeu. E que jogo! Vou encerrar essa transmissão já para eu poder preparar outra. A gente se vê daqui a pouco, agora, daqui uns minutinhos, o Devos, o João, contra o Reinozawa. Já voltamos. Lembrando que não é esse link, tá? Fica acompanhando o canal aí, vai ser um outro link.